Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, Célia. Boa tarde, Nivaldo. Mais uma tarde em que estamos aqui prestes a nos unirmos nesse grande horário das 18 horas. Nós e grande parte desse nosso planeta azul e a nossa Mãe Maria Santíssima, com todos os seus trabalhadores, envolvidos nessa tarefa de acolhimento, de afago, de proteção, de ajuda a esse planeta nosso tão necessitado de acolhimento, de ternura mesmo para cada um de nós. Nós vamos pedir para a Célia que leia uma passagem evangélica do nosso Evangelho, faremos um breve comentário e daremos continuidade ao nosso encontro. Mas antes, gostaria de solicitar a vocês, aqueles que queiram, que coloquem um copo com água aí nas suas cabeceiras, nas suas mesas, e vamos, durante as nossas preces, durante o nosso encontro, pedir para que essa água ela possa ser magnetizada pelos espíritos superiores e que nela contenha o medicamento necessário para cada um de nós. Então, nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, obra codificada por Allan Kardec, o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. Esse é o título do capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. E no subtítulo O Cristo, nós vamos ler o item 4. E Kardec nos diz o seguinte: o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que é a verdadeira vida e não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser apreendido o sentido oculto de certas palavras suas, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensáveis. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Graças a Deus. Graças a Deus. Então,
Esse primeiro capítulo, Célia, do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec compilou tão bem para nós, ele vem trazer exatamente, não vim destruir a lei. Porque naquela época, os judeus, quando começaram a ouvir aquelas pregações, achavam que Jesus queria destruir a lei deixada por Moisés. Os 10 mandamentos que foram ditados a Moisés pela divindade. Então, Jesus já deixa claro que ele não veio mudar essas leis. Pelo contrário, ele veio dar cumprimentos. Ele veio a ratificar, confirmar essas leis. E isso, além do que, né, Célia, muito mais que isso, ele veio nos falar da vida futura. Ele veio nos falar que a verdadeira vida não é essa que nós vivemos aqui. E isso é o nosso grande embate até hoje. Até hoje. É o nosso grande embate, porque muitos de nós ainda olhamos para a nossa vida como eterna. Fazemos planos para depois e depois e depois e não nos apercebemos que a nossa vida aqui nessa matéria, nesse corpo físico, ela tem um tempo limitado. Ela tem um tempo programado. E que nós vamos ter que retornar para um local em que a vida será eterna, que é a vida dos espíritos, se nós não tivéssemos que reencarnar novamente, para darmos prosseguimento a esses aprendizados, a essa evolução. Então, é muito importante que a gente possa entender que essa vinda de Jesus foi para, acima de tudo, nos esclarecer dessa vida futura, dessa vida espiritual. Mas, como diz o texto, ele não pôde nos dizer tudo. Por quê? Porque nós não tínhamos esclarecimento necessário. Nós não tínhamos conhecimento necessário naquele momento para que ele pudesse trazer toda a verdade. É como se nós fôssemos querer ensinar matérias avançadas a crianças ainda. Então, nós éramos, naquele momento, e ainda de certa forma somos, seres com um entendimento ainda restrito. Então, ele falou tudo o que ele podia, ele trouxe tudo o que ele podia, mas sabia que ali estava o alicerce necessário, a semente necessária para que, posteriormente, nós tivéssemos, junto com a ciência, nós tivéssemos essa possibilidade, essa condição, como temos hoje, de interpretar essas falas que ele nos disse lá há 2000 anos atrás. Hoje nós temos condições de fazer essa interpretação muito melhor do que nós fazíamos há 10, há 20 anos atrás, ou nas encarnações anteriores. E assim vai ser, nós vamos evoluindo, vamos aumentando o nosso grau de entendimento e, evidentemente, vamos nos aproximando desses ensinamentos que Jesus veio trazer para nós. E tem 2 itens aqui nessa passagem que me chama a atenção. Uma é que ele não nos disse tudo. Sim. Não nos disse tudo, porque aí Kardec nos diz, ainda não podíamos compreender. Mas quem é Jesus para dizer para a gente que a gente não pode compreender? E ele vem nos explicando isso um pouquinho mais acima, quando ele diz que a autoridade dele, a autoridade de Jesus, vinha da natureza excepcional do seu espírito. Ou seja, hoje a gente fala a doutrina espírita nos diz que foi o ser mais perfeito que Deus colocou junto conosco. E isso há 2023 anos atrás. Ele era o Cristo. Que é esse espírito hoje? Perfeitamente. Porque o progresso é uma lei de Deus. É para todos nós. Né? Se lá atrás ele já era o Cristo, porque é Jesus Cristo. Cristo é a categoria dele. Ele era crístico. O que não é hoje?
esse E espelho. quando ele nos diz, né, Célia, que um dia todos faríamos o que ele fez, quando nós estivermos fazendo o que ele fez, ele estará fazendo muito mais. E uma outra passagem desse texto nos diz assim: cabia-lhe dar cumprimento às profecias. Então, nada é estanque, nada é assim, isso aí parou aqui, ponto final, agora aquilo ali parou. Tudo é uma sequência. Então, as profecias, os profetas, já falavam da vinda dele. A nossa evolução, a nossa criação, a nossa evolução segue um caminhar sempre para frente. São elos. Nada é estanque. Então ele veio para cumprir a lei e acrescentar outras que nós ainda não aprendemos, como perdão, amor, mas que é meta de cada um de nós. Faremos a leitura do tempo para entendimento, mensagens de Francisco Cipriano e Irmã Germana, psicografada por Celi Durão. Reflexo. Hoje quero lhe falar sobre reflexos. Sua fisionomia deve expressar a sua alma. Nunca aparente aquilo que não está sentindo. A sinceridade toma as pessoas confiáveis, fáceis de se lidar. A sinceridade deve ser comedida. Pensar antes de falar, para que não deixe o outro magoado, sentindo com a rudez de sua palavra. Há momentos em que o silêncio é mais revelador do que 1000 palavras. O olhar pode dizer muito. O ser humano é reflexo do seu meio. Portanto, é preciso um grande esforço para não se deixar influenciar pelo que há de negativo em sua sociedade. Elevar-se com pessoa, resguardar-se das más influências, pensar que você está na Terra com a missão de redimir-se de reflexos de outras vidas. O conhecimento, o estudo, a persistência em tudo o que fizer irá certamente refletir-se na condição de sua vida. Você pode estranhar porque vem passando por tantas provas, tantos sobressaltos. Isso é reflexo de suas vidas anteriores, mas muitas vezes é pela falta de planejamento, por viver sem um objetivo claro. A retidão de caráter, a contínua vontade de acertar, nunca o deixarão em situação constrangedora, e isso lhe dará uma segurança para enfrentar qualquer situação de frente. A vida de Francisco de Assis foi de tal forma proveitosa para a humanidade que, passados séculos, ainda influencia tantas pessoas. Ele foi o reflexo de sua bondade, de sua decisão de ajudar, de esclarecer, de modificar as pessoas. Sempre que a tristeza, que a amargura, que a preocupação com os problemas que surgem diariamente, que a dor física e espiritual estiver lhe tumultuando sua mente, reze, peça forças para suplantar essas fases. Tal como dia e noite, tudo vem e tudo passa. A luz divina se reflete nos corações abertos para ela. A paz pode ser duradoura, dependendo de sua disposição para mantê-la. A paz pode ser conseguida sempre que tiver a certeza que está sendo ajudado e com a certeza que irá vencer todos os obstáculos. Viver feliz é viver em paz. Substituir a discórdia pela compreensão. Procurar acercar-se de pessoas positivas e dizer uma palavra amiga para o irmão revoltado. Reverter uma situação negativa, porém, não deixar que o abuso aconteça. Não permitir que pessoas mal intencionadas se acerquem de você. Esteja preparado para resguardar-se de tais pessoas. O mar reflete o céu. Há dias nublados, mas eles não são eternos. A tempestade passa. Seus reflexos, obviamente, são sentidos, porém o recomeçar é preciso. O céu azul irá lhe sorrir. Seja feliz, seja cortês, procure o bem. Vive, não se abater pelos problemas. Antes de se revoltar, lute, reverta qualquer situação com o poder da sua mente e com a proteção de seu anjo da guarda. Muita luz para todos. Esta reunião é reflexo de seus desejos de ajudar, de compreender as necessidades da união geradora da força.
É também um reflexo de sua vontade de crescer e galgar planos maiores. Fiquem na paz de Jesus, de Francisco de Assis e dos bons espíritos aqui presentes. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nesse momento, meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos à nossa querida Mãe Maria Santíssima e entregar todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, seja ele de que ordem for. Vamos entregar para ela, na esperança, na certeza de que seremos dentro das nossas possibilidades, atendidos, porque o Pai quer sempre o melhor para nós. Vamos então pensar, irradiar pensamentos positivos para nós e para todos aqueles irmãos que neste momento estão envolvidos nessa grande corrente de prece, de oração. Mas não vamos esquecer dos nossos irmãos que estão à margem, os nossos irmãos que estão nesse momento em presídios, manicômios, moradores de rua e todos aqueles que estejam necessitados. Vamos envolver em nossos pensamentos toda a nossa humanidade, para que possam receber da nossa Mãe Maria Santíssima, dos seus trabalhadores, toda essa força, essa carga energética necessária a darmos continuidade em nossas vidas. Que assim seja. Vamos agora ouvir a sua música.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desenlace. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós precisamos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Então, meus irmãos, que tenhamos uma noite abençoada de muita paz. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz. Não foi sorte nem azar, era Deus. Ainda é e sempre será. Já estava tudo escrito, não foi coincidência. É como um quebra-cabeças a se encaixar. Tem coisas que só lá na frente você vai entender. Outras, somente a eternidade vai poder explicar. Você ainda vai olhar para trás e perceber nos detalhes que o tempo todo Deus estava lá. Aquela porta que não abriu, aquele sim que você não ouviu, aquele projeto que não concluiu, era Deus te livrando, era Deus. Aquela amizade que se afastou, aquele papel que você não assinou, naquele momento você não entendeu, mas era Deus te livrando, era Deus te guardando, te livrando, te preparando para algo bem maior. Era Deus te protegendo, mas você não estava entendendo. Era Deus te escondendo das ciladas do inimigo, era Deus te guardando do mal o tempo todo, era Deus. Não questione Deus, entregue tudo nas mãos daquele que tudo pode e tudo vê. O que for para ser seu, chegará até você. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.